que hoje é o Dia do Amigo aí, eu quero desejar para vocês um grande abraço virtual pelo dia de hoje. O tema de hoje é dor pós-ATQ bem posicionada, diagnóstico e tratamento. O apresentador vai ser o Dr. Roberto Dantas Queiroz, do Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Moderador sou eu, José Milton, daqui de Cuiabá. Os debatedores, o Dr. Daniel Futuro, do HC de Teresópolis, Rio de Janeiro. Paulo Rogério Ferreira, do Hospital Ana Costa de Santos, São Paulo. Dr. Renan Bunlai, da Faculdade de Medicina da Univag e chefe da equipe do Complexo Hospitalar de Cuiabá, Mato Grosso. Dr. Paulo Alencar, do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, membro do Conselho Consultivo da SBQ. Dr. Milton Ross, do Hospital de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e membro do Conselho Consultivo da SBQ. Então agora eu passo a palavra ao Dr. Roberto Dantas para que dê início à sua aula. Bom, boa noite a todos. É uma honra participar mais uma vez. E é lógico que parabenizar toda essa diretoria, em nome do Giancarlo, porque eles conseguiram fazer de um limão uma limonada. Então tem tornado as nossas reuniões bem agradáveis, a gente não para de aprender, ou seja, não existe distância dentro da sociedade de quadril, tá? Agradeço mais uma vez e parabéns a todos os participantes aqui dessa mesa, que realmente são um time de grande expressão. Vou tentar compartilhar aqui a tela, tá? Tudo bem? Bom, representando o servidor do Estado, eu vou falar, como vocês já falaram, sobre dor pós-ATQ bem posicionado, diagnóstico e tratamento. Então, esse aqui é a gente, é o cirurgião de quadril quando ele indica a cirurgia. Então, ele passa para o paciente que realmente ele vai ficar melhor do que antes, né? E as coisas não são bem assim, não depende só da gente, só do cirurgião. A gente sabe que a dor pode estar presente, sim, independente do que o cirurgião possa fazer no ato operatório. Isso intriga a gente. Na maioria das vezes, o cirurgião não quer admitir que o paciente pode ficar com alguma dor. E quem acaba vendo mais isso é o próprio, esse trabalho aqui, como a gente vê, é um trabalho de anestesista, onde ele estudou 1.231 pacientes, no período de 12 a 18 meses, e viu que uma grande porcentagem tinha uma dor residual nesse período no local da cirurgia. E que 12,1% desses pacientes tinham uma dor que poderia limitar a atividade desse paciente. A dor crônica parece um problema significativo em 12,1% dos pacientes, ou seja, é um número até expressivo, tá? Aqui é um outro trabalho falando sobre a localização da dor em pacientes e jovens, onde ele viu tanto prótese total como a própria resurface, e ele procurou localizar onde essa dor, os principais locais, a gravidade e a frequência da dor. Então, baseado nesse questionário, a grande maioria dos locais onde o paciente refere dor é na região inguinal, seguido da região lombar e da região trocantérica, que é o que a gente acaba vendo no nosso dia a dia no consultório. Esse outro trabalho aqui é um trabalho interessante, que é um registro sueco, onde 0,03% das revisões foram por dor, somente dor, tá? Com uma causa de revisão. E representa 0,4% de todas as razões para a primeira revisão, tá? Ou seja, não se encontrou nenhum outro motivo para revisão. E o que observa aqui a dor como sendo o único motivo para a revisão, 0,4%, sendo que a grande maioria da dor era principalmente dentro dos 3 primeiros anos, tá? Então, como uma causa única, sem encontrar outra causa, como soltura, deslocamento, luxação, ou seja, infecção. Bom, didaticamente, a gente pode dividir as fontes de dor, aquelas ligadas aos implantes e as não ligadas aos implantes. Então, vou falar de cada um desses temas aqui
para a gente fazer o diagnóstico e fazer o tratamento. Soltura séptica, séptica, osteólise, micromovimento, stress shield, efeito da ponta, sinovite racional, a vasculite linfocítica, impacto protético e tendinite de pessoas que se confunde. Então, soltura asséptica, como é que a gente faz o diagnóstico? Principalmente pela história clínica, pelo exame físico, que poucos valorizam. Os exames laboratoriais é muito mais para a exclusão da infecção. Raio-x, tomografia, cintilografia, e é lógico, no caso de uma soltura, a revisão pode ser total ou parcial, dependendo do componente. Mas o que eu vou chamar a atenção aqui é em relação ao exame físico. Quando o paciente tem dor, a rotação externa, interna, medial e lateral, na região da virilha, isso pode significar soltura do componente acetabular. Então, é uma coisa que poucos fazem. Já quando o paciente tem dor em extensão, a rotação medial e lateral, na coxa, isso pode significar soltura do componente femoral. E o paciente em pé também pode referir dor na coxa, com carga, ou na região inguinal. Ou seja, a gente procura direcionar um pouco a clínica, o exame físico, para ver qual dos componentes pode estar solto. A gente se baseia muito em exame hoje em dia. É lógico, quando está tudo solto, a gente vai revisar tudo. É uma revisão total, tá? Quando a gente tem apenas um componente solto e o outro a gente tem certeza que está fixo, a gente pode fazer uma revisão parcial. Lógico, aqui num caso onde não tem nenhum sinal de infecção. Soltura séptica, que é o que dá mais trabalho para a gente. História clínica, exame físico, exames laboratoriais, exames de imagem, aspiração e cultura pré- e pós-operatória, sonicação, defensina, todos esses métodos mais novos hoje em dia, que a gente tem visto e viu na aula aqui do Marcelino há pouco tempo. Tratamento vai depender da experiência, lógico, e da morbidade dessa infecção, se vai ser uma revisão num tempo ou 2 tempos. Aqui uma revisão em 2 tempos, tá? Onde a gente coloca o espaçador, lógico, muitas vezes quando o paciente tem uma fístula ou uma infecção mais grave. Osteólise. Hoje em dia cada vez menos, mas a osteólise pode realmente causar dor, tá? E muitas vezes a gente procura se antecipar. Raio-x, tomografia, cintilografia, ressonância para fazer o diagnóstico. Tratamento pode ser desde a simples enxertia e troca parcial dos componentes, tá? Principalmente os componentes de superfície, que a gente usava muito, polietileno, ainda usa, mas hoje em dia o crosslink, a revisão do acetábulo do fêmur de acordo com a necessidade. Micromovimento, hoje em dia a gente vê menos, stress shield e efeito da ponta, que também era a chamada tight pain, aquela dor que a gente sentia na coxa, principalmente naquelas próteses onde você soltura, fratura por estresse e patologia da coluna. Tratamento pode ser até medicamentoso, alguns recomendam, tá? Mudança de atividade, revisão e outro modelo de haste. Sinovite reacional, a gente vai ver um caso. O processo alérgico, é lógico que a gente vê isso aqui muito mais relacionado com o uso do metal. Metal, que graças a Deus, hoje em dia, cada vez menos, tá? Muitos países praticamente prescreveram, né? Não prescrevem mais esse tipo de metal, esse tipo de cirurgia, tanto da resurfacing como aquelas cabeças, que realmente isso dá um dano textual muito grande. Diagnóstico clínica, a dosagem de cromo e cobalto, que tem aqui, a gente consegue fazer aspiração, raio-x, tomo e cintilografia. Então tem que pensar nisso, principalmente naqueles pacientes que têm um antecedente de alergia. Impacto protético, como a gente vê aqui nesse caso, você vê que realmente a prótese ficou muito próxima e a gente pode ter, em alguns casos, até a fratura aqui do componente. Raio-x, tomografia é extremamente importante e, é lógico, fazer a revisão tentando corrigir, muitas vezes, o offset desse paciente. Tendinite do iliopsoas. Clínica, exame físico, raio-x, tomografia e ressonância. É uma dor, sobretudo na região inguinal, na projeção, lógico, do iliopsoas, na flexão ativa, sobretudo, e às vezes até em rotação externa,
quando você provoca um alongamento maior até do ilipsoas. Muitas vezes o que a gente observa é que o componente acetabular excede os limites da borda acetabular ou ele pode estar retrovertido também. O tratamento, a grande maioria, com alongamento, fisioterapia, infiltração, até como diagnóstico, tenotomia, que pode ser feito aberto, ou até por artroscopia, ou até a revisão do componente. Bom, agora vamos ver algumas fontes não ligadas aos implantes. Ossificação heterotópica, tendinite de ilipsoas, lesão do músculo abdutor, bursite, doença da coluna, lesão nervosa, hérnia femoral e dor referida de outros órgãos. Ossificação heterotópica é muito mais comum do que a gente imagina. Graças a Deus, os graus 3 e 4, onde você tem um bloqueio importante do movimento, uma limitação importante, acontece somente em 3 a 7%. Levar muito em conta esses fatores predisponentes, porque você pode agir até profilaticamente, utilizando anti-inflamatório e tudo mais, e depende muito do antecedente do paciente. Uma outra coisa que é advogada é que se lave muito antes de fechar, porque até aquelas partículas podem ser fator que contribui para essa ossificação e levar a algum bloqueio do movimento do paciente. Lesão do músculo abdutor. A lesão do músculo abdutor, a gente viu alguma coisa até na semana passada sobre isso, o que vai levar, lógico, claudicação e pode levar até instabilidade do implante. É claro que a abordagem lateral de radinge é mais frequente e a incidência é variável. Em mulheres, especialmente nos idosos. Tem fatores relacionados, cirurgias, infecções, inflamação, defeitos de estoque, cirurgias prévias, mas uma coisa que a gente observa cada vez mais, até quem faz via lateral, que muitas vezes o paciente já tem um abdutor doente, então ele já tem um trocânter careca. Por mais que faça uma via posterior, de repente esse paciente já tem um abdutor doente. Então é bom tomar cuidado com isso, porque às vezes ele já tem uma degeneração. Quando você faz a via lateral, você consegue corrigir isso. Às vezes você consegue fazer um reforço desse tendão e tudo mais. Tá? Lógico que a via lateral você pode lesar o nervo. Tá? Lógico que a zona de segurança é até 5 centímetros do trocânter. Bursite, disparadamente, é uma das complicações mais frequentes que a gente vê. Tá? O acesso lateral também é mais frequente. O que a gente acaba fazendo muitas vezes é até ressecando essa bolsa. Tá? Quando a gente não resseca, às vezes pode evoluir mesmo. Ainda mais se você altera o offset, e aí vai ter muito mais atrito ali naquela região. Posterior tem uma menor incidência. Lembrar do offset e do comprimento, que isso aí realmente pode alterar ali a relação do trato iliotibial com essa região, com o trocânter. Pensar muito em radiculopatia de L2 e 3, já lesão do glúteo médio, mínimo lombalgia e radiação. Tá? Lembrar que muitas vezes na prática a gente não vê muito uma bursite no paciente até sem prótese isolada. Muitas vezes tem um processo inflamatório e degenerativo do glúteo médio e glúteo mínimo. Na grande maioria das vezes, infiltração com corticoide é eficiente. Em casos mais extremos, lógico, você tem que abrir, ressecar e tudo mais. E aquele monte de tratamento que a gente viu semana passada como novas alternativas. Aqui é um caso de uma bursite, só para vocês terem uma ideia, que regrediu após a infiltração. Doenças da coluna lombar. Um paciente com uma prótese, mas a gente vê a coluna do paciente. É lógico que ele espera que a cirurgia resolva todos os problemas dele, inclusive do joelho, e hoje em dia, quem sabe, até do Covid, né? Vai fazer uma prótese e está tudo bem. Então, aqui é esse paciente, mesmo após a prótese, a gente viu, conforme ele aumentou a atividade dele, física, a dor da coluna com irradiação, a gente vê que é o nível L3, L4, começou a se tornar cada vez mais presente. Então, tomar cuidado com isso. Aqui, vendo que o paciente estava bem da prótese após a cirurgia, e o problema realmente vinha muito mais da coluna. Ele foi só melhorar um pouco após a cirurgia da coluna, que, por sinal, não foi tão descompressiva, assim, digamos assim. Lesão nervosa. Lesão nervosa pode ser de dois tipos, a central e periférica.
A periférica vai ser distal ao local da cirurgia e próximo ao local da cirurgia. Periférica, próximo ao local da cirurgia, a 1 a 2%. Mulheres, displasia e revisão, a gente encontra com mais frequência. Disparadamente, o nervo ciático é o mais comprometido, ainda mais na via posterior, né, pela alavanca. Femoral, tomar muito cuidado. Também alavanca, mas às vezes obturador menos frequente, tá? Muitas vezes é pelo afastamento. Aqui, nervo ciático, muitas vezes está relacionado 47%, é um número grande. Atração, contusão, hematoma, luxação e laceração. É lógico que a gente vê naqueles casos onde a gente provoca um alongamento do nervo. Por isso, quando você pega um caso de uma luxação congênita, realmente tem que ficar muito atento. E a gente sabe que, por mais que se use potencial evocado, isso ainda não é uma garantia. Então, nos casos que você alonga acima de 4 centímetros, você tem uma incidência alta de lesão, tá? Do ciático. E uma coisa que a gente acaba fazendo, muitas vezes, o que acaba cometendo é o nervo fibular. E o nervo fibular, lógico, o paciente vai ter parestesia no território, muitas vezes perda da dorsiflexão do tornozelo. E quanto antes você agir no tratamento é o ideal. Então, por volta de 6 meses, você faz a eletromiografia. Se o paciente não está melhorando, não dá para esperar muito. A gente faz uma liberação ali do nervo fibular, que na grande maioria das vezes é eficiente. Eu já tive em pacientes que eu operei os dois lados. O engraçado é que de um lado praticamente não deu. Quando eu operei o segundo caso, que era uma luxação congênita, a sensação que eu tive é que parecia que o nervo estava numa forquilha ali. Quando alongou o outro membro, ele teve realmente uma queda do tornozelo. E mesmo fazendo a liberação, ficou com algum déficit e a gente teve que fazer uma transferência. Então, ficar atento, o ideal é que a gente não demore muito para agir, tá? A maioria das vezes é assintomático, tomar cuidado que poucos casos acabam evoluindo com um déficit tão importante. Na grande maioria das vezes, recupera nas primeiras semanas. Quando não recupera da primeira semana, nas primeiras semanas a gente já começa a ficar um pouco mais preocupado. Nervo femoral. Hoje em dia a gente vê que está aumentando a indicação do acesso anterior. Eu trabalhei com um médico antigo que já fazia isso há muito tempo, que era o Dr. Iacovoni, e ele fazia o acesso de uéter. E eu cheguei a entrar com ele isso há muitos anos atrás, que ele já fazia o acesso de uéter, e chegou a ter lesão do nervo e da artéria. Então, não é um acesso assim tão simples, tá? Então, tem que tomar cuidado. É diferente a gente pegar o nervo femoral, é difícil você pegar nos outros acessos. Compressão direta pelo afastador, cimento, parafuso, e na grande maioria das vezes tem um prognóstico bom. Nervo glúteo superior, é lógico, é no via de acesso lateral. Tomar muito cuidado, por isso que a gente faz um acesso do Hardinge modificado, ou seja, chegou no ápice do trocante maior, a gente faz uma elevação, divulsiona o glúteo médio para anterior, ou seja, não vai em sentido cranial, porque até 5 centímetros você tem uma zona de segurança muito grande. Hoje em dia, fazendo esse acesso, eu faço há muitos anos, é muito difícil você ter uma lesão do ramo inferior do glúteo superior, tá? É lógico que vai evoluir com o Trendelenburg. Então, a grande dica aí é não se estender 5 centímetros acima do trocante maior, ou seja, a gente vai um pouquinho mais para o anterior, divulsionando as fibras. Obturador também é um pouco comum, pode ser pelo cimento, parafuso, acetábulo. A dor vai ser, lógico, na região diagnóstico e o bloqueio confirma o diagnóstico. É difícil fazer o diagnóstico, mas por bloqueio. Outras coisas que a gente deve pensar como fatores não ligados aos implantes é a hérnia femoral, inguinal e do obturador. O paciente pode já ter isso pré-existente e dor referidas de outros órgãos. Então é importante, muitas vezes, a gente dar uma examinada um pouco a mais no paciente, porque muitas vezes o paciente ele espera que com aquela cirurgia de próstata a gente venha resolver todos os problemas dele. E muitas vezes não depende só da gente. Tá? Então, realmente aparecem algumas dores chatas aí, que é difícil
leva uma insatisfação e uma frustração para a gente. Tá bom? De maneira didática, é isso que eu tenho para falar para vocês. Obrigado, Dantas. Excelente palestra essa tua aí. A gente vai montar a mesa redonda. Eu vou pedir para os debatedores que apareçam no vídeo e liguem o seu microfone. Nós já temos aqui uma pergunta, ô Dantas. É do Lucas Leite. Boa noite, parabéns. Já teve caso de dor com anisomelia? Só quadril ou lombar também? E com qual diferença? Diferença Com de membro. certeza. O que tem que ver se o paciente já não tinha um problema lombar. Muitas vezes, quando você faz a prótese, o paciente se acha apto a ter mais atividade. E aí se manifesta também. Então, com certeza, eu já tive, sim. Tá. E o Dr. Jorge Penedo está perguntando aqui, qual é a importância da alteração do offset para mais ou para menos na gênese da dor do quadril pós-ATQ? Então, é lógico que lá atrás a gente não tinha essa opção de offset. Hoje em dia a gente tem uma opção, tem mais opções de offset. Nem sempre a gente tem a opção que a gente quer. Então, quando você tem um colo muito curto e varo, é difícil você ter uma prótese adequada para aquele paciente, porque na grande maioria das vezes as empresas elas fornecem para a gente 2 offset. Então, aqueles pacientes que têm um colo varo e curto, muitas vezes você vai aumentar aquele offset, tanto vertical como horizontal. E isso pode dar transtornos até neurológicos, como pode dar dor na região trocantérica. Então, o que a gente percebe é que às vezes vai gerar um atrito ali lateral, ele vai ter dor. E se você alongar também, você vai ter dor. Então, é lógico, a gente sempre preconiza, nos dias de hoje, que você restabeleça o offset. Mas, sinceramente, não é toda hora que você tem opção para tudo. O ideal é que a gente tivesse 3, 4 offsets, é lógico, para cada tipo de paciente. Então, você vai pegar um paciente que tem uma luxação, que tem uma displasia, lógico que ele vai ter uma alteração de offset. Ainda mais se você tentar e às vezes não conseguir restabelecer aquele centro de rotação. Tá, ele faz mais uma pergunta ainda, o Jorge Penedo. É sobre o desequilíbrio espinopélvico. Pode causar dor pós-operatória e por quê? Então, isso aí é a questão do momento agora, né? Eu acho que, sei, acho que talvez um pouco de exagero, não, porque a gente operava espondilite anquilosante antes e o cara não luxava. A gente conseguia posicionar. Então, acho que não é tanto assim, na minha opinião. Eu acho que o pessoal da coluna também gosta de fixar. Eu acho que a grande preocupação que a gente tem que ter, lógico, quando o paciente tem uma rigidez de coluna, e a gente opera cada vez mais pacientes idosos, é de não luxar. Então, se você puder colocar uma prótese constrita, uma dupla mobilidade, é a segurança que você tem. Agora, se o paciente vai desenvolver ou não dor na coluna, estabelecer isso com a prótese, eu não tenho tanta certeza assim, não. Eu acho que todo paciente que ganha uma prótese, ele acha que ganhou uma nova vida. Aí ele vai descobrir que ele não tem joelho bom, vai descobrir que a coluna dele também não é boa, e aí vai começar a aparecer as dores. Eu acho que tem relação, não estou falando que não, mas eu não sei se é tudo isso, é a minha opinião. Então tá bom, acho que a gente podia passar então para a apresentação dos casos, depois a gente pode ler mais algumas questões. Eu vou pedir para o pessoal para responder as duas questões do Telegram também, que em momento oportuno nós vamos apresentá-las. Então, Pode pessoal, na passar, Dani. verdade, são casos que eu aprendi, tá? Na verdade, são casos que eu acho interessantes e a ideia não é, pelo amor de Deus, pegadinha, nada disso, é a gente aprender junto e até passar isso para quem está assistindo. Então, a história desse paciente, ele chegou para mim depois de um certo tempo, a história dele começou quando ele tinha 58 anos, ele é um engenheiro de São Paulo, e a história dele começou em outubro de 2018.
Ele tinha como antecedente uma artroscopia de quadril, que não evoluiu bem. Em momento algum ele relata uma grande melhora, mas ele foi levando até o ponto que, em maio de 2007, ele colocou uma prótese. É uma pessoa extremamente diferenciada, bem orientada. Então, em 2007, ou seja, depois de 11 anos, ele estava bem. Ele começou com uma dor no quadril, onde ele colocou essa prótese, uma dor súbita na virilha, e uma dificuldade para os movimentos. E como ele não viu nada assim de tão anormal, não caiu, não tomou nenhum tombo, ele falou, olha, vou procurar o pronto-socorro. Segundo ele chegou no pronto-socorro deambulando, e a dor dele começou a ficar cada vez mais intensa e as rotações, a flexão, a adução, segundo ele, praticamente em todos os movimentos. Tá? Então, esse aqui era o raio-x dele, que eu resgatei da época que ele chegou no pronto-socorro. Então, Daniel, você quer dar uma comentada nesse raio-x? Boa noite, doutor Queiroz. O senhor está me escutando bem? Tô. Bom, primeiramente agradecer ao doutor Marcos Giordano e nosso presidente, doutor Jean Carlos, pela honra do convite e um abraço em todos. O paciente tem a prótese em 2018, né? A prótese foi feita em 2007, é isso? Então tem Isso. 11 anos de prótese. Bom, radiograficamente, eu não vejo nenhuma alteração tão importante, uma prótese bem posicionada, né? O acetábulo talvez na zona 3 de Deli a gente comece a ver alguma alteração e não consigo ver se essa prótese ela é cimentada ou não. Aparentemente uma zona de radiolucência, parece uma prótese não cimentada, uma zona de radiolucência aí na região terço proximal do fêmur. Basicamente isso que eu estou vendo. Vejo um offset lateral diminuído também, talvez isso tenha alguma fraqueza aí de mecanismo abdutor, mas sem discrepância de membros. E aí, Paulão, alguma coisa a acrescentar? Aqui eu estou mostrando o frente e perfil. Lembrar que esse paciente, durante 11 anos, não tinha queixo. Segundo ele, dava aula. Volta a radiografia em um AP, por favor. Você vê, eu vejo já, claro, o que o Daya falou, ele vejo uma diminuição de offset, mas se a gente observar nessa bacia, ele tem uma certa inclinação, onde, por exemplo, a linha do pequeno trocânter está um pouco mais elevada e o grande trocânter também. Então, na realidade, isso tem uma descompensação aí de comprimento ou de alguma alteração desse balanço pélvico que ele tem de inclinação. Isso, para mim, pode ser uma dor. Não vejo assim grandes alterações de soltura nessa prótese que justificaria. Eu acho que ele realmente foi feito um implante, mas eu acho que não houve uma compensação desse offset e desse alongamento necessário. Ele tem realmente um encurtamento aí da musculatura medial e lateral. Professor Milton, quer que eu mude o raio-x ou esse está suficiente? Bom, sim. Ele tem uma osteólise extensa no teto e no bordo, na zona 1 e 2 ali, chega até 3. No grande trocânter também tem uma lesão muito importante, então eu não sei se tem polietileno dentro ou é cerâmica isso aí. Isso eu não consigo respeitar a história dele. Cerâmica. Então, aparentemente tem fratura aqui, pelo que se vê aqui, umas casquinhas que nem aqui. De qualquer forma, esse parafuso mudou de lugar. Se ele estava ali naquela região, que é um pouquinho mais para a esquerda do parafuso, ele foi mais para a direita, pelo menos tem um caminho do parafuso ali. Então, houve um episódio agudo aqui, sem dúvida. Um episódio agudo, que pode ser fratura do acetábulo, parcial, com impingement, alguma coisa assim, né? E, eventualmente, no outro raio-x do próximo, faz favor, mostra para nós. Isso. Vejo a extensa osteólise que ele tem no perfil aqui, ó. Vai lá dentro do ramo
lá da chamada ciática, lá para trás, é enorme. Essa prótese migrou para cima, inclusive dá para ver no bordo inferior do acetábulo, também mexeu. Ele tem um episódio agudo, que pode ser ruptura da cerâmica ou então até uma fratura com afrouxamento do acetábulo. É um caso grave. Oi, desculpa. É um caso bastante grave. Vamos lá, Paulo. Paulo Alencar, o que você pode acrescentar aí? Bom, Humberto, estamos escutando? Boa noite a todos. Eu acho que para ser um episódio agudo é o que a gente tem que entender. Quer dizer, eu acho que essas alterações que o Daniel e o Paulão comentaram de diferentes oficiais, isso teria que ser uma dor crônica, já teria que ser um problema biomecânico não agudo como essa situação que está apresentando agora. É estranho você ver uma prótese cerâmica com osteólise como essa aí, porque o desgaste é praticamente desprezível, mesmo com 11 anos de um paciente jovem. Então, pode ser que tenha algum outro componente que esteja causando essa osteólise. Então, por ser uma dor aguda, eu vejo duas possibilidades. Ou é uma fratura do insert, que é o mais provável, de cerâmica, ou é uma fratura por osteólise, por insuficiência do fundo do acetábulo, que seriam as razões de um paciente ter dor aguda. Eu não vejo assim sinal de soltura, essa osteólise na parte proximal do fêmur, isso a gente vê com frequência em pacientes assintomáticos, eu não acho que é causa de dor. E por ser aguda, então eu ficaria nessas duas possibilidades. Uma fratura óssea, propriamente dita, principalmente na parte acetabular, ou eventualmente no trocânter maior, ou uma fratura do insert de cerâmica, que eu acho que é uma boa possibilidade. Perfeito. Não, só reforçando, a dor, segundo ele, veio em um dia, 2, que aí ele resolveu procurar o pronto-socorro, ou seja, não é uma dor crônica mesmo, como você reforçou. Bulay, meu amigo pescador, o que você agrega aí para gente? Dantas, o perfil realmente me dá uma impressão de que teve uma mobilização na taça, a parte inferior. Eu gosto sempre de ver uma radiografia pré, né, para ver se teve algum sinal de mobilidade mesmo. Mas o Dr. Milton falou, essa osteólise realmente parece cometendo uma grande parte do terço proximal do fêmur, mas eu vejo bastante isso também em casos que o paciente não apresenta dor. Então, acho que teria que ver a mobilidade dessa taça se teve, se não investigar essa fratura do pólipo. Na verdade, assim, o doutor Milton matou a charada mesmo. Que olha que interessante, ele foi para a tomografia. Aqui é só para reforçar para o pessoal o que a gente considera como uma prótese bem posicionada, antes de passar. Então, assim, o preenchimento e contato e tamanho adequado do componente do acetábulo. A gente vê que não está tão ruim assim, está preenchendo bem o acetábulo. A orientação espacial, segundo os parâmetros de Lionik, que hoje em dia mudou um pouquinho, até por causa desse balanço espino-pélvico. O restabelecimento do centro de rotação, o restabelecimento do arco de Schenck, o crescimento adequado da região metafisária e diafisária, é lógico que essa prótese é mais antiga, e a antiversão adequada da haste femoral. Então, quando a gente fala em prótese bem posicionada, a gente procura levar em conta esses parâmetros, tá? Só para quem está acompanhando a gente aí. E aí a gente volta aqui para o raio-x. Então, a gente percebe que realmente a visão do Dr. Milton é fantástica, porque o que a gente observa aqui? É de óculos, acho. E olha aqui, acho que estava de óculos. Dá uma olhadinha aqui, o que a gente está vendo? A gente vê a osteólise, não tem o que discutir, uma bela de uma osteólise. Nessa região, o parafuso, acho que não migrou, mesmo como vocês vão ver, que a gente vai conseguir ver. Mas o que dá para ver é isso aqui, ó. Sim, isso aí. Né? Que é o que chama atenção, que pode passar batido, sim, com certeza. Tá? Ainda mais com um paciente que chega andando. Tá? Então, na verdade, vocês mataram o diagnóstico. Aqui é a tomografia. Você vê que quando o paciente está bem posicionado,
naquele raio-x ele não estava tão bem posicionado. Ele estava com o membro mais em adução. A gente vê que ele não tem uma alteração tão importante do offset. Tá? Você vê que está mais ou menos mantendo. Pode estar um pouquinho mais longo, assim. A gente vê que a distância aqui está praticamente preservada e aqui também. A taça está um pouquinho extrusa. Mas realmente ele não tinha uma alteração tão importante do offset. O que ele tinha realmente é uma fratura do insert, que o Paulo e o professor Milton mataram a charada. E aí, o que a gente faz, Bulay? Continuando com você. Aqui, ó, a gente vê a osteólise, mas a taça parece que está lá. Você vê que não está totalmente solta, não. Tem osteólise em tudo que é lugar. O que a gente faz nesse caso agora? Bom, a indicação de revisar, né, a primeira coisa. Eu revisaria o acetábulo e o fêmur, por essa osteólise que ele já tem. Não sei se essa haste vai estar realmente fixa aí. Pode ser a osteólise só pelos debris, né? Mas o acetábulo retiraria, enxertaria o teto fundo, a área de osteólise, e substituiria por uma nova tribologia cerâmica-cerâmica. Perfeito. E você, Paulão? Não, indicação total e revisão. Na dúvida, realmente, poderia fazer um enxerto do próprio paciente, mas também eu acho que hoje usaria, dependendo da superfície do que eu achasse, uma superfície como tântalo para poder fixar melhor esse acetábulo aí, mas revisaria tudo. E cerâmica, porque é uma cerâmica, que me parece que naquela época ainda era forte. Com certeza. Tanto tempo atrás, né? Daniel, você poderia pensar em colocar, a gente já viu essa técnica descrita, isso só para o tratamento de osteólise. Colocar só enxerto no fundo do acetábulo, até porque você tem orifício aí, e às vezes dá para colocar só enxerto. Os americanos falam nisso, tanto enxerto no acetábulo como no fêmur. A gente percebe que não está totalmente solta. Eu fico um pouco temeroso. Até então, foi mais pela fratura. Você pensaria em trocar tudo? Eu pensaria em trocar tudo também, doutor Queiroz. Então, tá bom, vamos escutar quem já matou o diagnóstico, doutor Milton Ross. O que o senhor faria? Aí é o seguinte, ó, não é recomendado se colocar uma prótese cerâmica num caso que tenha fratura de uma das partes do inserto ali ou da cabeça, se for o caso, por causa dos pequenos fragmentos que não tem como tirar. A indicação, pelo que eu conheço e já ouvi mencionar isso muitas vezes, é de que tem que ser um polietileno ali. Então, no caso aí, eu faria uma prótese cimentada, acetábulo com bloco ósseo, está pedindo um bloco ósseo esse negócio, e eu colocaria enxerto ali apenas como cosmético, assim, porque, na verdade, a haste não está ruim. Mas como ele é um sujeito relativamente novo, vamos aproveitar e colocar enxerto picado ali por exemplo, no grande trocante e no counter um pouco ali também, que é possível, dar um pontinho ali para deixar acomodado. Mas o recomendado, de tanto que eu conheço, é a prótese trocando polietileno, trocando o inserto aqui, polietileno, eu trocaria cimentado o polietileno, né, acetábulo, e colocaria a cabeça cerâmica de novo, mas a cabeça com polietileno, não com outra cerâmica. Não acha que... E aí, Paulo, você concorda com Eu tenho receio de colocar polietileno aí com cerâmica, exatamente por causa desse debris da cerâmica, que eu acho que vai desgastar mais rápido o polietileno. Por isso que eu acho que a gente tem que limpar, lavar bastante e usar uma superfície cerâmica. Essa é a minha opinião. Queiroz, posso fazer uma intervenção? Pode. Claro. Tem umas perguntas aqui, ó. Essa fratura aí pode ser por um impacto isquiofemoral? Você acha que a alergia pode causar isso daí? Pode ser uma metalose? Então, quando a gente olha aqui, eu até voltei, quando a gente fala em impacto isquiofemoral, uma das medidas que a gente leva em conta é a distância, aqui não está aparecendo, do pequeno trocante em relação ao isquio. A gente vê que não tem grande diferença de um lado para o outro quando está bem posicionado. E essa distância tem que ser inferior
a 1 centímetro. E você pode ver isso, isquiofemoral, que não tem relação com a fratura ali, pelo amor de Deus. É um edema do quadrado femoral. Mas geralmente isso aí dá uma outra dor. Dá uma dor inguinal, dá uma dor glútea. E não é bem uma dor mais súbita como essa. Tá? Essa prótese em si é uma prótese que tem cerâmica forte e foi uma das próteses que eu conheço, lógico, o modelo dessa prótese, que mais teve fratura do insert. Por favor, Paulo, pode falar. Paulo Alencar. Aqui, Roberto, é o seguinte, ó, como que a gente vai associar essas duas situações que a gente encontrou? Quer dizer, uma prótese cerâmica com esse grau de osteólise. Quer dizer, o que causou essa osteólise? Opa, falhou. Porque nós sabemos que o desgaste do material da cerâmica é desprezível. Então, o que causou essa osteólise? A minha opinião é o seguinte, que provavelmente o achado cirúrgico vai ser uma lesão no colo da prótese femoral causada pelo impacto do colo femoral contra o rebordo da cerâmica até ele quebrar. Quer dizer, ele foi batendo e aí nós vamos ter um debris de titânio, que essa prótese femoral é feita de titânio, vai ter como se fosse uma lesão, uma facada, vamos dizer assim, na parte de trás do colo, principalmente porque ela bate contra o rebordo da cerâmica. E depois, um desses episódios, depois de 11 anos, acabou fraturando o insert. Então, nesse caso, nós vamos encontrar na cirurgia um tecido negro, por causa do debris de metal, e essa lesão do metal que vai ser macroscopicamente visível. Não dá para ver isso no raio-x, porque é na parte posterior. Então, nesse caso, eu acho que a revisão vai ter que ser uma revisão... Eu ainda manteria o componente acetabular, porque eu acho que ele está fixo. Se eu tiver radiografias anteriores e a posição dele for a mesma que tinha no pós-operatório mais precoce, eu manteria essa prótese, enxertaria o fundo, porque a prótese está fixa, o enxerto é só para, vamos dizer, dar mais substância óssea para a próxima revisão. Eu acho que a revisão aí tem que ser cerâmica-cerâmica. Eu acho que a cerâmica é mais dura e ela aguenta melhor as pequenas partículas de cerâmica que são produzidas nessa fratura que explode o insert. Então, eu acho que um polietileno aí ele deve ter um desgaste mais precoce. Apesar de haver alguma literatura dizendo que isso nem sempre acontece. Os trabalhos na Coreia lá dizendo que a revisão de fratura de cerâmica com polietileno e cerâmica não foi tão ruim quanto se esperava. Mas eu revisaria para novamente cerâmica, se houver o insert disponível para essa prótese, que é uma prótese antiga e pode não ter mais um insert que seja o original. Perfeito. Eu posso fazer uma colocação? Alguém quer fazer um comentário? Claro. Não, a questão é o seguinte, Paulo. A metalose é possível que exista mesmo, que tenha essa batida na porção do colo ali, proximal ali, e acaba provocando uma tremenda metalose. Às vezes, extremamente volumosa pode explicar essa osteólise. Mas em função de ter essa osteólise em metalose, mais razão nós temos para tirar o acetábulo e limpar aquela enorme lesão osteolítica, ela está cheia de metalose, e a metalose é por macrófago. Então, acho que é mais prudente nós reconstruir aquilo e tendo acesso direto, aberto, claro, para ter uma superfície cruenta, preencher ela tanto que quiser, preencher com osso, né? Mas eu acho que tem que abrir exatamente por provavelmente ter uma metalose muito grande e vai ficar muito resíduo lá dentro, vai fazer osteólise de novo. A minha ideia, Milton, é que você tem que tirar a causa da metalose, quer dizer que aí é algum defeito na superfície articular, seja qual for, você retirando essa causa, seja um polietileno com desgaste, ou seja uma cerâmica fraturada ou uma lesão de metal, se a prótese acetabular está fixa, a minha experiência de muito tempo é curetar essa lesão não através dos orifícios da prótese, mas abrindo um alçapão, vamos dizer, na parte lateral do ilho, do ilíaco, enxertando, eu uso o bolso de banco para preencher isso aí, e com o passar dos meses, os anos, isso aí vai incorporando, mas a prótese está fixa. Se você tirar a causa da osteólise, essa prótese vai durar para sempre. Então, eu prefiro manter a prótese, porque o defeito que fica quando você retira essa prótese, eu acho que o prognóstico é pior, vamos dizer, de você colocar uma nova prótese, seja com enxerto impactado ou com metal trabecular. Se ela estiver fixa, eu deixo e enxerto a lesão.
Mas tu consegue remover essa metalose, né, nessa curvatura para trás, em todos os sentidos? Tu consegue aspirar isso? Tem um equipamento, uma coisa especial? Porque eu não consigo tirar, porque isso, no Rio Grande, tem uma expressão que diz está mais grudado que bosta em tamanco, né? Então, isso aí é difícil. Mas eu faço uma janela aqui na tomografia, no corte transverso. Você consegue ver que geralmente tem uma parede do ilíaco que está praticamente absorvida. Então você entra por ali, faz uma janela acima do acetábulo e por essa janela tem o acesso completo a essa lesão. Eu cureto, aspiro, faço o que for necessário e preencho com osso. Não para fixar a prótese, porque ela já está fixa, simplesmente para agregar um osso para a nova revisão que esse paciente algum dia vai ter que fazer. Não, tudo bem. É uma alternativa. Okay. Dantas, o Tiago Busato, ele está colocando uma situação aqui. Essa prótese provavelmente ela tem o liner dela fixo já no metal back. E aí você implanta esse metal back na copa do acetábulo lá, né? Vamos dizer, são 2 metais back aí, né? Exatamente. Essa prótese eu conheço. Foi a prótese que mais deu problema nesse sentido. Eu já cheguei a usar essa prótese, não fui eu que fiz, tá? Mas o que o colega falou é exatamente isso. Esse modelo de prótese, a cerâmica, ela fica dentro de um outro metal que encaixa no outro metal. Então, para você ter, como o Paulo falou, aí mais metal e metal, é uma opção. Então, a gente tem metal aqui dentro. A cerâmica, ela fica presa dentro de um outro metal. E ela tem até uma borda ali que favorece um número maior. Foi a prótese que mais teve fratura e é a cerâmica forte, aquela cerâmica bege, entendeu? Então, o que ele falou aí tem razão, sim. Lógico que eu conheço essa prótese e depois, na hora de mexer, você tem que saber com o que você vai mexer também, né? Posso falar uma coisa? Claro. Na realidade, eu cheguei a ver coisas parecidas como essa, e a gente usava essa prótese. Eu dizia exatamente isso, que se você não colocasse ela perfeitamente, essa reborda do metal, dava um impingement no colo. Isso era um motivo de fratura e de soltura também, mas mais de fratura. Por isso que foi totalmente trocado agora. Eu acho que você está muito certo nisso. Muito boa observação, sim. É uma prótese que realmente hoje em dia não deu muito erro. É que essa é uma prótese que não aceitava desaforo. Exatamente. O Márcio Pose aqui, ó, ele está colocando que vocês acham do efeito pilha da superfície metal em contato com a prótese? Qual superfície que ele está falando? O metal com o insert de cerâmica. Olha, eu não tenho tido muito problema. O problema dessa prótese é que você tem metal mais metal e cerâmica dentro. Fora a reação que você pode ter da cerâmica no cone também. A gente sabe que a cerâmica pode provocar lesão do cone. Isso aí não tem dúvida hoje em dia. Tá? Treminose. Exatamente. Então, acho que aí nesse caso desse paciente, um paciente super ativo, não tinha restrição, acho que juntou tudo, né? A questão da corrente galvânica que ele está falando, ela ocorre quando há materiais incompatíveis, não necessariamente um metal com o outro. São metais que geram potencial, um DDT, que chama, vocês lembram, na época que estudou física? Então, ele provoca uma corrente que também provoca osteólise. Era possível, eu vi isso em próteses antigas. Bem, mas aqui não sei, acho que não. Aqui essa prótese não é nacional, não. Acho que não. Que é striker, né? Exatamente. É strike mesmo. Tem que usar algumas. Bom, não fui eu que operei, eu peguei o paciente depois dessa fase. Então, ele fez a tomografia, fez o diagnóstico, como vocês brilhantemente acertaram, de uma fratura. E aí, isso veio a confirmar na tomografia. Irregularidade de aspecto central na margem externa do insert acetabular, fratura. O resto, como todo mundo já falou, tem osteólise e tudo mais. E não viu nada além de osteólise, como a gente vê bem, fora a fratura.
E aí foi revisado. Depois de poucos dias que foi feito o diagnóstico, eu resgatei todos esses raios-x. Alguns dias depois ele fez a revisão. E aí o que vocês percebem aqui? Ele não teve o fêmur, né? Colo curto, né? Ficou curto. Agora tem mais problema. Além do colo um pouquinho menor, a gente percebe que a cabeça também é diferente, né? Sim, a cabeça é 32 aí, né? 36. A cabeça é maior, sim, exatamente. Quer ver? Olha lá, para a gente comparar. Sim, Agora que isso aqui é um raio-x pós-operatório. E aí, Bunlai, o que o nosso amigo fez? É diferente a penetração do raio-x, mas é o raio-x logo do centro cirúrgico dele lá. O que você viu A aí? impressão é que ele manteve, inclusive, a taça. E trocou Perfeito. só o insert. O fêmur certamente manteve, né? Manteve, na verdade, assim, é lógico que a transparência é diferente, mas não mudou, ele trocou as interfaces. Abriu, trocou as interfaces Foi a e mesma mandou o cara embora. Aí tudo bem. E a gente vê que ele colocou uma cabeça maior, com medo que quebrasse. Naquela época a gente tinha cabeça menor, hoje em dia a gente tem cabeça maior. Isso, só para lembrar, foi em outubro de 2018. E aí, algum comentário? Alguém faria alguma coisa diferente? Bom, a maioria já falou que talvez, fora o Paulo Alencar, a maioria já pensaria em trocar tudo. Eu não sei se realmente ele usou enxerto, não usou enxerto, eu não tenho como saber isso. A impressão que eu tenho é que ele, na verdade, acho que ele só trocou as interfaces. Não ficou bom. Eu não tenho certeza se um problema que pode acontecer de você trocar só a cabeça é que simplesmente você não tem uma cabeça compatível, sabe? Eu estou curioso para saber o desenrolar. O colo ficou curto, diminuiu o offset, o fêmur está mais próximo do acetábulo. Então a cabeça é curta e não sei nem se é compatível. Aí vamos ver o que você A cabeça está para fora, aí parece estar para fora do acetábulo, pelo jeito. A cabeça parece estar para fora. Na Estruso. verdade, é uma cabeça maior, né? Pois é, mas claro, não posso garantir, mas parece que está um pouco extruso, não sei eu. Eu não tenho muita familiaridade com essa. Qual é a posição? Bom, pode ser. Mas o centro Bom, continuou andando, foi embora e tudo mais, isso em outubro de 2018. E aí, o que aconteceu? Ele me procurou, estava com dor. Aí eu consegui. Aí o que a gente pensa? Revisão com dor operou em outubro. A primeira coisa que eu fui pensar, acho que todo mundo pensaria, em infecção. E aí ele veio com esse exame aqui. Mas era um exame meio recente até, né? 2 meses de evolução. Sim. Cicatriz boa, tudo bem. Mas veio provas inflamatórias positivas. E aí, o que a gente faz? Bulai, o que você faz? Mas ele tinha dor? Ele manteve a dor? Mantinha dor. Uma dor que pegava toda a região lateral, posterior. Ele falou que não tinha melhorado. Se bem que são 2 meses de cirurgia. Uma revisão. Então a gente fica meio assim ainda. E quais foram as superfícies, doutor Queiroz? É isso que a gente vai ver. É isso que a gente vai ver. Você não tinha visto esse paciente? Não tinha visto esse paciente, só veio depois de 2 meses da primeira revisão, é isso? Exatamente. Eu não conhecia ele então. Ele resolveu falar, olha, fiz uma revisão, não estou melhorando, vou procurar outro médico. Isso. Não sei o que aconteceu, pegar outra opinião. Mesmo, A primeira hipótese qual que é? Revisão, parecia que estavam os componentes lá no lugar, 2 meses e pouco. Primeira coisa, acho que a gente pensa é infecção, né? Sim. Alguém pensaria alguma coisa diferente? Mostra o raio-x. Qual raio-x? Não, Pós-operatório? Não esse, o outro. Na segunda vez aí que você viu ele.
Esse aqui é o pós-operatório imediato. Não, Sim, não. quando ele se procurou. Mostra aí. Aqui. Não, ainda, na verdade, me procurou depois. Eu não tinha o raio-x ainda. Eu só vi esses raio-x. Aí eu pedi exame de infecção para ele. O raio-x não tinha grandes diferença nenhuma em relação ao POI dele, praticamente, em dezembro. São 2 meses de evolução. Aí pedi exame de infecção e veio o VHS PCR alterado. E ele falava que sentia um inchaço na perna, um edema e tudo mais. O VHS ele pode demorar para cair. normalizar, né? Nessa fase de 2 meses eu não consideraria tanto. O PCR está levemente aumentado, acima, menor que 10, apesar de estar mais alto, né? E eu acho que eu tentaria ver se tem um líquido articular para funcionar. Faria uma punção aspirativa. Tudo bem, Paulo? Eu faria uma punção aspirativa. Claro. Tá. Doutor Milton? Isso aí, funcionava o quadril. Ambulatório, não precisa nem internar. Bom, aí eu perguntei para o cidadão se ele tinha algum exame que ele fez lá na hora da revisão, se foi coletado, né, fragmento, material para cultura, pensando em infecção. Aí ele me trouxe esse exame, fragmento ósseo negativo. Bom, aí ressonância, já que não tinha. Aí a ressonância veio uma coleção grande, como vocês mesmos falaram. E aí, diante dessa coleção, que a gente vê aqui, ó, uma coleção lobada bem definida, lateral, posterior da coxa, proximal, ele referiu o incômodo de toda essa região, comunicando com cavidade articular, especiamento, e uma coleção grande. O que a gente faz? E aí, Daniel? Eu posso dar um palpite também aqui? Pode. A ideia é essa. Na realidade, é assim, a gente fez essa punção, mas eu não descartaria que talvez não fosse um processo infeccioso, e sim um processo reacional, tipo uma sinovite mesmo, reacional ao que não foi feito diretamente na primeira cirurgia, na segunda cirurgia. Não, mas, Paulo, aquele material é da coleta da revisão. Não foi feita a punção ainda. Não, exatamente. Aquele material é da revisão. Eu sei, eu faria a punção, mas eu também esperaria uma possibilidade que nessa punção viesse asséptica e seria um processo, uma sinovite reacional à cirurgia, por isso. Uma coisa, eu pensaria nisso também. Mas agora com essa ressonância, né, doutor Queiroz, tem bastante líquido lá. Que está comunicando até com a parte superficial, né? Então, assim, aí não tem jeito, né? A gente tem que mexer. Só que assim, eu não costumo que tem ultrassom no consultório, é lógico. Acho que pode até puncionar, mas acho que qualquer punção que você faz no quadril, pelo amor de Deus, o máximo de cuidado possível de asepsia. Eu mandei ele puncionar fora, veio com esse exame, já estava pensando em infecção por causa do VHS PCR, apesar de ser precoce, mas eu mandei ele fazer uma punção. E aí ele fez uma punção guiada por ultrassom. E aí veio. Tudo que tiraram de lá deu negativo. E aí? Dá para descartar a infecção? Não. Não dá, né? Continuo pensando no processo. O Roberto, ele foi anticoagulado ou não? Ele não acho que não é anticoagulado, não. Apesar de que ele tem uma doença de base, que dá até mais receio de a gente mexer nele. Ele é HIV positivo. Mas fora isso, CD4, tudo controlado. O cara é novo. Pouca coisa, né? Um HIV positivo é pouca coisa. Aí já é melhor mandar alguém funcionar. É isso aí. Já tem bigode, né? Tem pelo, minha. Exatamente, HIV positivo. Então isso me chamou, lógico, atenção. Mas fez a punção, cultura negativa. Ele tinha alguma massa palpável, doutor Queiroz? Tinha uma sensibilidade ali em toda a região lateral e posterior grande. Aí isso foi no começo, depois de alguns meses, que o cara sumia e voltava. E voltava. Aí voltou com essa punção
depois de alguns meses tudo negativo, eu fiquei tranquilo. Falei, não é infecção. Sei lá. Mas aí vamos repetir os exames dele depois de algum tempo. Nessa época, pedi uma cintilografia dele. E era de se esperar. Cintilografia, às vezes, não ajuda muita coisa também, né? O que veio na cintilografia? Processo inflamatório infeccioso no quadril esquerdo, empates moles adjacentes. Grande coisa. Nada a ver. Relacionado com a ressonância dele. Eu faria então, para não pensar em trocar essa prótese, já que você está na dúvida, eu faria um achape, ou seja, fazia uma lavagem e colheria uma biópsia disso aí, pelo menos para ver, porque ainda acho que isso é um processo inflamatório não infeccioso, sinovial, até porque ele tem essa doença de baixa imunidade como HIV positivo. E na lavagem você já veria tudo, né? Pelo menos você já veria. Enquanto veio isso aqui, eu falei, acho melhor arrancar logo tudo isso aí, até porque, na minha opinião, poderia ser realmente, não está errado você preservar ou já arrancar logo tudo de uma vez. Vai depender do que você sentir ali na hora. Se você sentir que está fixo, você pode tentar colocar enxerto ou já entra preparado para a guerra. A revisão é sempre assim, né? Você entra preparado para trocar tudo. Se trocar menos, melhor para o paciente e para você. Mas diante dessa cintilografia, eu falei, pô, tá com uma cara de infecção isso aí, vamos embora. Repeti os exames dele. Proteína C reativa alterada. Ou seja, ele estava mantendo essa proteína C alterada desde a cirurgia. Que é como uma doença de base que eu te falei, acho que, não sei se HIV, não é, se fosse uma doença reumática, até concordo. Mas para HIV, não. Né? Aí o cara continuava com a proteína C reativa. Eu falei, isso aí é infecção, vou abrir. Mas antes disso, resolvi fazer outra ressonância. Ou seja, toda aquela coleção voltou. Alguns meses depois, 2, 3 meses, o cara tinha melhorado depois da punção. Lógico, você esvazia o local ali, manda colher cultura, manda colher tudo. Não vem nada. O cara tem algum alívio por algum tempo. Mas voltou a doer. Aí a gente comparando aqui depois de alguns meses, voltou a coleção. E aí, o que a gente faz? Daniel? Então, doutor Queiroz, a gente está falando de um paciente imunossuprimido, né, de alguma forma, com uma doença de base, que já fez uma revisão, né, naturalmente a chance dele ter uma infecção é bem grande, né? Hoje a gente deve sempre considerar a infecção como uma das principais causas de dor. Então, eu já partiria para uma revisão, nesse caso, sem a menor dúvida. Agora, se a revisão é em 1 tempo, 2 tempos, aí eu acho que não vem nem ao caso a discussão aqui nesse tema. Perfeito. Aqui, ó, é a coleção que ele tinha. Nesse novo exame aqui. Você vê edema em toda a região da herpes, mas a coleção mesmo é tudo isso aqui, ó, em volta do trocânter. E vai até lá dentro. Tem uma certa comunicação. Diante desse exame, lógico, dá para fazer isso no consultório, mas quando a gente entra em revisão pensando em infecção, a gente quer entrar já com o bicho sabendo, lógico. Você pode entrar com um monte de antibiótico. Falei, mas esse cara está esperando já há algum tempo, HIV, não sei o quê. O que eu vou fazer? O que vocês fariam? Tira tudo. Roberto. Olha a coleção dele aqui. Ó. Tira tudo. Roberto, eu acho que os exames mais ou menos alterados, eles não excluem. Sempre a infecção é uma possibilidade. Eu acho que a infecção, na verdade, é um conjunto de sinais e sintomas e exames que você faz o diagnóstico de infecção. Não só a cultura negativa não exclui, ou PCR baixo ou VHS. Então, eu acho que sempre a infecção vai estar nesse diagnóstico diferencial. Agora, para fugir, vamos dizer, do óbvio, se for uma infecção, tudo bem, está tudo explicado, mas para fugir do óbvio, um outro problema poderia ser um problema mecânico. Eu acho que essa revisão, o cirurgião simplificou demais. Eu acho que ele simplesmente trocou o par tribológico
do acetábulo e do fêmur numa prótese obsoleta em que um cone dela não tem componentes contemporâneos que sirvam. Então, eu acho que a gente pode achar um problema absolutamente bizarro que você só vai poder diagnosticar dentro da cirurgia. Eu acho que o próximo passo agora você, não digo que já com o diagnóstico de infecção, mas ainda para fechar o diagnóstico, você precisa explorar. Esse paciente tem que ser reoperado para você identificar o que está acontecendo lá dentro. Dantas. Saiu do acetábulo aqui por pressão do líquido, por causa do processo inflamatório, do edema ali, porque a cabeça parece estar fora do acetábulo, né? Olha essa imagem aqui. Eu só queria fazer uma observação aqui que eu acho que é pertinente. Dr. Jorge Penedo coloca o seguinte: não existe cabeça de cerâmica 32 ou 36 compatível com este cone exclusivo da Stryker. Provavelmente existe uma incompatibilidade entre o cone e a cabeça, fazendo uma trononose. Pode ser. Até porque é antiga, né, essa prótese. Bom, aí diante desse exame, falei, eu vou arrancar tudo isso aí, para mim está muito pensando mais em infecção, por causa de antecedente e tudo mais, apesar do primeiro exame de punção ter dado negativo, e as provas inflamatórias, mas falei, pelo sim, pelo não, vamos fazer outra cultura. Eu já entro na cirurgia sabendo qual que é o antibiótico, com o infectologista e tudo mais. Nova punção, tudo negativo. Bom, aqui eu acho que você tem que, às vezes, essas funções que não dão resultado de nada, pode ser várias coisas que é para acontecer isso. Mas vamos supor que tenha sido feito adequadamente do ponto de vista técnico, envio do material adequado e tudo mais. Uma outra possibilidade dentro da infecção ainda é uma infecção, por exemplo, por fungo ou por algum micro-organismo raro. Mas eu ainda acho que na cirurgia você vai identificar algum problema bizarro que você vai contar para a gente daqui a pouco. Tá. O problema é Oi? indicar uma cirurgia, uma sutura, uma prótese infectada, né? Se os exames estão negativos, é complicado isso também, né? Por isso que assim, se você tem a condição de fazer a punção, tentar identificar, melhor. Se o cara não está com fístula, não está com nada, não está com rebaixamento, certo? Vai lá e punciona e manda identificar. Eu acho que é a opinião de todo mundo. Alguém pensa diferente? Tem que abrir mesmo. Mas eu faço guiada no centro cirúrgico, né? Exatamente. O ideal é fazer guiada com ultrassom, com tomo, seja lá a experiência de cada um. Então o cara fez nova punção, mas assim, eu estava convencido que ia vir alguma coisa. PCR ainda alterado. Em Dantas, Roberto. Anaeróbios não foi feito cultura de anaeróbios, né? Não, nessa aqui não, foi sim, ó, cultura para aeróbios, só bacterioscopia. De qualquer maneira, vamos lá, vamos para a revisão. Ou alguém pensa diferente? Não. Tem que abrir e tirar tudo. Sim. O meu som aqui agora. Travou aqui. Eita. Também. Voltou. Paulo, revisão? Eu não acho que é uma revisão, na verdade. Você ainda está explorando, né? Eu acho que você não tem diagnóstico. Revisar o quê, sabe? É uma infecção, é um outro problema. Eu acho que a cirurgia vai te dar mais informações e daí você vai tomar uma decisão na hora. Se você achar que tem um aspecto de infeccioso, você vai fazer uma revisão em 2 tempos. Se achar que é algum problema mecânico, você vai trocar o que tiver que trocar. Eu não chamaria de cirurgia de revisão. Eu acho que você ainda não tem um diagnóstico do problema desse paciente definitivo. Mas tem que ser cirúrgico, porque não há mais o que fazer para você fechar o diagnóstico. É por isso que eu indiquei, quando viu, Roberto, assim, quando estava aos 2 meses, abrir, lavar e colher melhor material, né? Então, para não ficar nessa vai e volta. E depois faria a revisão, sei lá. Fiz isso 2 vezes, né? Fiz 2 vezes pensando em infecção, lógico. Claro. Só que o cara piorando, a dor piorando, ele teve aquela coleção que foi impulsionada,
voltou a ter coleção, falei, tem que abrir, né? Abrir e entrar para... Tem um Bom, procedimento, né, doutor Queiroz, que eventualmente tem sido utilizado nesses casos, quando não se sabe, né, qual é a causa, né, porque eu concordo com o doutor Paulo, a gente, quando vai abrir, a gente deve, pelo menos, pensar que é aquilo que a gente vai tratar. No caso, a gente está pensando em infecção, mas, eventualmente, pode ser alguma outra coisa. Então, eventualmente, fazer uma artroscopia nesse quadril, sem muita tração, e entrar ali naquela articulação para você analisar aquela que o doutor Penedo falou, a cabeça-colo, possíveis corrosões nesse sentido. É um procedimento pouco invasivo, você pode coletar de maneira fidedigna, né, o líquido dentro da articulação para análise, você pode biopsiar a cápsula, enfim, sinóvia de repente, né, te elucidar melhor o caso, que eu acho que vai acabar em cirurgia, né? Por toda essa coleção e o paciente a queixando, né? questão, aqui, só voltando aqui, ó. Olha lá, isso aqui dá a volta em tudo. Então, Sim. assim, fica fácil coletar qualquer coisa aí, né, por punção. Por isso que eu não pensei em artroscopia, nada disso. Eu já pensei, já que a cintilografia também estava mostrando sinais ali, eu acho que já chegou, está passando um pouco da hora de mexer nisso. É a minha opinião, Não, porque o paciente também já eu está 6 concordo meses ou também mais. que é Então, cirúrgico, só não uma tem a coisa, menor dúvida. Seria só para tentar elucidar alguma coisa a mais, né? o paciente precisa saber que a cirurgia dele pode terminar num Wilson. Ele precisa saber, Perfeito. deve saber isso. Isso é fundamental. E ele tinha quadro tóxico, só para encerrar, quadro tóxico assim ou estava bem Não, assim? não, não, não. Não, não. O cara tá bem, bem. Tranquilo, numa boa. Nada que levasse. Hemograma normal, nunca queixou de febre, só tinha o PCR, principalmente o PCR se mantendo. Bom, vamos lá. Isso aqui é o exame que ele fez, pouco tempo antes da cirurgia. A gente vê aquela osteólise. Na verdade, fez uma tomografia. Sim. A gente vê que realmente ó, tem a osteólise, mas não tem nada tão deslocado assim. Sim. Aí nessa tomografia, que falou bastante da região da osteólise, mas a tomografia é um pouquinho limitada. Tá? Ele fala muito mais da osteólise, podendo estar relacionada à soltura. Falei, vamos arrancar logo tudo isso aí, vai. Agora pode estar solto, melhor ainda. A minha preocupação é a infecção. Bom, só para a gente dar sequência. E aqui? Aqui foi o material que ele foi utilizado. O pessoal já acertou aí o material da Stryker, tá? E foi usado uma cabeça 36. 36. Por isso que a gente vê que existe uma diferença muito grande de uma cabeça para outra. Tá? E de repente, eu não sei se esse cone era totalmente compatível mesmo. Uniose. E aí, isso aqui eu pedi só para saber qual que é o material que eu encontrar lá, para ter certeza. É lógico que você vai usar o instrumental para retirar o acetábulo, fica tudo mais fácil. Bom, aí na hora que eu fui fazer a revisão, falei, vou coletar tudo que é material que for possível. Tudo, 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 tudo. Para mim, até prova contrária, isso é infecção. Fungo, não sei quantas amostras de fungo, líquido capsular, articular, de tudo que era possível. Bacterioscópico, várias amostras, vários locais, tudo negativo. Tudo negativo. Então você vê, ó, fungo, bacterioscópio, anaeróbio, tudo que você possa imaginar, cultura, mais cultura, não sei do que, tudo negativo. Beleza. Aí o porquê disso? Aqui, ó, o anátomo patológico. Tecido sinovial em proliferação, fibrovascular, infiltrado, inflamatório, linfoplasmocitória, com um monte de coisa. Tecido fibroconjuntivo vascularizado com gestos. Tecido fibroconjuntivo de tudo que é lugar. Tecido sinovial com intenso processo inflamatório crônico inespecífico. Então, todas as culturas de fungo, anaeróbio deu negativo, só que o anatopatológico deu um processo inflamatório exuberante. E tem a ver com isso aqui. Polietileno, cerâmica.
entre outras causas. Há muito tempo, por isso que a gente aprende, lógico, eu já tinha visto um caso desse, até um caso meu, que quebrou a cerâmica, o colega trocou e depois voltou a dar problema. Essa aqui é a cirurgia pós-operatória. Quando troquei, tive que tentar acomodar o acetábulo no local que desce. Ou seja, comi um pouco mais o osso para encontrar um leito mais viável. Isso aqui é com 4 meses de pós-operatório. Aqui não tem osso, lógico, e fixou mais distal. Detalhe, todo mundo perguntou, durante a cirurgia eu não vi um sinal de infecção. Eu vi líquido, processo inflamatório, mas pus, nada disso, não vi nenhum. Tá? Aqui, ó, subiu o centro de rotação, lógico, estava comendo todo o acetábulo do cara. Ele poderia ficar com o Gilson. A gente faz o que dá. Isso aqui é recente, ó, 10 meses de pós-operatório. E o cara está super bem e agora, recentemente, o PCR dele baixou. Está normal. Aqui, ó. Pós-operatório. É recente, de maio agora. Então, a gente vai estudar aqui. Quando a gente faz a troca, eu já tinha conversado uma vez com o Daniel, da Cerantec, até por ter participado de perícia, de caso disso, de quebra de cerâmica. O que eles recomendam é que quando você tiver uma fratura da cerâmica, que você coloque outra cerâmica. Ainda mais se era forte, coloque uma delta. Inclusive, até os fragmentos que ficam lá podem provocar corrosão até no cone, quando você usa metal. Os fragmentos que sobram da cerâmica. Eu já tive alguns casos meus, eu tive que lavar, você nunca consegue enxergar tudo. Tá? E uma das recomendações é que quando você vai trocar o componente, é que você faça uma sinovectomia ampla. Sinovectomia ampla é arriscado, né? Mas tudo bem. Tirar o máximo possível de tecido para você tirar essas partículas que ficam lá da cerâmica. Então, segundo os trabalhos que eu andei procurando e tudo mais, que quando você tiver uma quebra de cerâmica, a preferência é você trocar por uma outra cerâmica, após uma quebra de cerâmica. É lógico que uma cerâmica é diferente hoje em dia, é a cerâmica delta. Você pode trocar por polietileno? Pode. De preferência, o polietileno crosslink. Tá? Que segundo esses testes aqui, esses trabalhos que eu levantei, é o que dá o melhor resultado. É lógico, isso vai depender da idade do paciente também, né? Da atividade dele. Mas é um caso que, para mim, uma das justificativas, deve ter outras que vocês citaram, para ele manter esse processo inflamatório aí recidivante e esse PCR, deve ter sido essa sinovite, essa reação que ele teve. E graças a Deus, agora o cara está bem e o PCR dele voltou a ficar bom, e lógico que não deu nada em nenhuma cultura. Tá? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Ô Dantas, eu tenho umas perguntas para fazer aqui. Ó. O Horta está perguntando o seguinte: artrite reativa, artralgia secundária a infecções do trato geniturinário, gastrointestinal, orofaringe ou conjuntivite, que antigamente era chamado de síndrome de Reuter, também pode causar uma TQ dolorosa, não pode? Pode. Mas isso aí seria uma infecção secundária, é isso que ele está querendo dizer? Não sei se é uma artralgia só. Uma artrite reativa, ele não fala em infecção secundária, não, ele fala em artrite reativa só. Olha, você vê que o processo é bem exuberante. Eu acho que estaria muito mais com reação ao metal ali, reação às partículas e tudo mais. Acho que é um Posso fazer um comentário? diagnóstico bem difusão mesmo. Posso? Sim. O colega que operou primeiro falo a revisão, a troca, na verdade, troca do componente. Aparentemente, ele não tirou toda a metalose que tem lá, que é uma coisa muito trabalhosa, difícil de fazer. E se o sujeito trocou os componentes e enfiou lá para dentro e foi para casa,
ele deixou a metalose que está registrada aqui nos exames radiológicos anteriores a essas imagens aqui, e que fizeram perpetuar o processo reativo. Porque eu vi metalose desse tipo, inclusive com furos assim saindo essa graxa aí, né? Parece petróleo que sai com a fístula. Então, é fundamental fazer a limpeza completa quando você faz uma revisão contra a metalose. E isso implica em tirar aquele polietileno, aquele acetábulo lá e ir lá atrás para tirar a metalose que tem dentro daquela cavidade dentro do acetábulo, porque ele não está branquinho, bonitinho, vermelhinho, que nem osso. Está cheio de metalose. E aí manteve um processo agressivo e inflamatório, que deu essa desgraça. Pode ser. Dantas, pode falar. Eu fico um pouco preocupado, Roberto, com essas próteses modulares, sabe? Porque como você tinha uma lesão no teto do acetabular e você optou por elevar um pouco o centro de rotação, então você fez um alongamento da parte femoral para compensar isso, porque afinal de contas o acetábulo subiu, você tem que deixar o fêmur um pouco mais longo. Só que o que aconteceu aí é que ele está com a transição entre a haste e o corpo da prótese femoral desprotegido. Você não tem cálcar para segurar essa parte proximal. Eu prefiro próteses monobloco, tipo várias aí, Wagner ou Solution, ou coisa parecida, porque esse paciente aí é um paciente ainda jovem, ativo, o prognóstico, apesar dele ter HIV positivo, o prognóstico de longevidade desse paciente hoje em dia é grande, e eu temo por, eventualmente, essa junção ter uma fratura no futuro, porque você não tem proteção na parte proximal. Então, ela fica presa só pela haste e você pode acabar tendo uma fratura ali na região da transição entre o corpo e a haste. Fica em balanço. Pois é. Não, concordo. A questão, assim, acabei usando metal trabeculado pela qualidade do osso dele, e aí acabei colocando a modular, que hoje em dia é muito mais fácil para fazer cirurgia. Usei muito monobloco, mas é uma complicação que eu espero que daqui a 15, 20 anos ele procure outro colega, porque eu já quebrei muita cabeça com ele. Roberto, você não quis usar cunha para baixar o centro de rotação? Eu entrei preparado, mas eu prefiro, se eu conseguir um osso bom, dá muito mais trabalho colocar a cunha. Normalmente são defeitos mais laterais, né, mais segmentares. Esse defeito era um pouquinho mais cavitário. Eu achei por bem na hora ali, fresando, eu senti. Tanto que a gente vê que deu um press-fit bom ali. Deu um press-fit, não precisou muito parafuso, nada disso. Mas você entra preparado com tudo, com certeza. E agora, doutor Queiroz, depois que o senhor revisou e viu o defeito, se o senhor se deparasse com esse caso de novo naquela primeira revisão, né, além de ter usado a tribologia mais adequada, o senhor teria trocado o acetábulo? Vamos dizer, agora que o senhor sabe qual foi o defeito, ou teria mantido aquele acetábulo? Toda vez que você entra numa revisão, você tenta tirar. Se sair fácil, melhor para todo mundo. Se tiver muito fixo, uma das opções é o que o Paulo falou, colocar enxerto ali e tudo mais. Mas você não entra numa revisão sem todo o material, né? Você tenta tirar, se for fácil de tirar, sai ali. Provavelmente, esse caso tinha uma fixação pequena pela área de osteólise, que a gente viu na tomografia e tudo mais, e pela evolução. Então, eu entraria, lógico, agora fica fácil, né? Lógico que o colega que foi fazer a revisão, vou lá, troca a interface, caiu fora, está resolvido a minha vida e ponto final. Já durou 11 anos isso aí, mas você entra numa revisão preparado para tudo, sim. Porque aparentemente o defeito era grande, né? O acetábulo acabou tendo que ser colocado lá em cima, enfim. Concordo. Dantas, acho que assim, o tempo está meio esgotando aí. Não, perfeito. Eu fiz esse caso, eu queria discutir dois aspectos mesmo. Eu achei um caso bem interessante que acho que vai acrescentar para a gente. Tem uma pergunta do Lafayette Laje aqui. Caro colega, tenho enorme admiração por você, sua aula foi muito boa e objetiva. Também sou discípulo do grande mestre Lacovone. Participei...
Iacovone. Iacovone. Não conheço. Participei em incontáveis cirurgias com meu pai, João de Azevedo Lage, em artroplastia total de quadril pela via anterior. Você, assim como eu, somos filhos de especialistas de cirurgia do quadril. Com todo respeito, eu gostaria de saber sua opinião ou por que o Pelé ainda está com dor. Eu não posso falar isso. Não devo. Não tenho autorização da família para falar tudo o que eu sei, tá? Não posso. Eu sei de todos os motivos, mas não vou falar isso em público nunca, né? Pelo amor de Deus. A não ser que você gosta tanto de mim, assim como você falou, você quer que eu vá para o CRM amanhã, né? Então, meu amigo, eu te conto em off tudo que eu sei, se você quiser, desde que você não divulgue, tá? Mas não posso, conheço todos os problemas, mas pelo amor de Deus, eu tenho que ter autorização da família. E tudo que eu já fiz, declarei ao CRM, a Comitê de Ética, está lá, tudo bonitinho, bem documentado, pelo amor de Deus. Veja, Roberto. Eu, como sou aqui de Santos, e acompanhei assim de perto e de longe todo esse seu caso aí. E da mesma forma, eu me recuso a fazer alguns comentários, porque realmente nós dois iríamos para o CRM. Mas tudo bem, é isso aí. Eu durmo muito tranquilo, se isso serve de consolo a todos os meus colegas. Tem tudo documentado, tudo bonitinho, mas não posso expor isso, pelo amor de Deus. Não, foge da razão do debate aqui, não faz sentido. Eu também acho. Você vai apresentar o caso, Roberto? Não, acho que não tem tempo. Não dá tempo. Não dá mais tempo. Então, eu achei que você iria apresentar casos assim mais light, né? Não que a gente acabou, mas foi muito importante. Mas é o nível da bancada, a gente tem que... Não, mas é interessante. De acordo com o nível de todos os que estão participando. E com dor. E, na realidade, eu achei que foi aquilo que você expôs na sua aula. Quer dizer, uma boa parte das dores não são intraarticulares só, são extraarticulares e muitas vezes relacionados a um processo do movimento, da musculatura e aquilo que você disse. Eu tenho uma frase já antiga, que até porque acho que é influência minha da Universidade Federal Fluminense aí no estado do Rio, e da minha formação aí, que a gente dizia: eu não vou lhe vender o pão de açúcar. E aquilo que Deus lhe deu, você estragou. Aquilo que eu vou colocar não pode ser melhor. Então, vamos aguardar. É exatamente isso. Quer dizer, e aquilo que você também colocou, o grande trabalho que a gente tem que ter no paciente é conhecer e fazer uma excelente recuperação fisioterápica. A fisioterapia é tudo para tirar a dor extraarticular, porque esse paciente vem com atrofia muscular, com encurtamento, com dor crônica, e às vezes uma dor já muito bem impregnada, e se você não tratar em nível central e periférico, você não consegue tratar a dor do doente, mas você tem que trazer o doente para você. Esse é o meu recado que eu dou para quem está ouvindo. Quer dizer, não abandone seu paciente. Você acha que reza resolve? Rezar bastante resolve? Opa, quem disse? Se não acredita em Deus, você não reza. Eu estou rezando todo dia para não pegar Covid aqui em Santos. Bom, a conversa está boa, tem algumas perguntas ainda para fazer, eu acho que já está na hora de encerrar. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Queiroz, encerra a sua apresentação, por gentileza, Roberto. Eu vou agradecer bastante. Em um determinado momento, nós tivemos mais de 180 pessoas prestigiando essa banca, e agradeço muito a banca, o Dr. Roberto Dantas, o Bunlai, o Daniel Futuro, o Zé Milton, que brilhantemente moderou essa mesa. Infelizmente não conseguiu fazer que os senhores respondessem todas as perguntas, porque o tema realmente é muito pulsante. Eu agradeço muito ao Zé Milton, foi muito boa a sua moderação. Paulo Rogério, professor Milton Rossi, e o Dr. Paulo Alencar, professor Paulo Alencar também, muito obrigado. Foram um tema muito difícil, uma cirurgia, um caso difícil de conduzir. Roberto conduziu muito bem, agradeço bastante. E falar também das últimas notícias da SBQ. Nós vamos começar talk shows, que são são debates entre nós da SBQ, e quem tiver interesse também pode mandar um e-mail para secretaria@sbquadril.org.br, falando que tem interesse em participar do talk shows, que são direcionados aos leigos. Amanhã, eu pus já no Telegram,
Amanhã nós teremos um talk show que vai ser transmitido direto do YouTube da SBQ. Então, se os senhores quiserem prestigiar, vai ser um talk show que o Pedroni pode falar, o vassalo Carlos César vai ser o moderador, e o doutor Nelson Franco, com mais quem, Pedroni? Penedo. E o doutor Jorge Penedo. Então, agradeço também todos os que participam dos talk shows. Tem sido um sucesso no YouTube. As pessoas têm visto e têm contribuído para expandir o nome da SBQ. Também vamos começar a SBQ Jovem, que é a tentativa da gente chamar os jovens que estão em treinamento e aquelas pessoas com até 10 anos de formado para que eles possam se esmerar nas apresentações. Vamos fazer mesa redonda e o curso que o Marco Jordano vai falar daqui a pouco, que começa semana que vem, que é o quadricurso, que é um curso preparatório para quem vai fazer a prova. É um curso de 1 ano, que foi muito bem elaborado pelo Marco Jordano, que eu agradeço publicamente aqui o trabalho de toda a diretoria, e o Pedroni e o Jordano, nesse sentido, estão fazendo um esforço muito importante em prol da SBQ. Amanhã também estreia o novo site. Nós vamos ter um novo site que vai começar amanhã mesmo. Então, talvez, eu peço desculpa se tiver algum problema no site nos primeiros dias, mas amanhã já vai estar no ar o novo site da SBQ, de preferência que seja muito remodelado, vai ter uma remodelação muito importante, o novo site, e vai facilitar muito a conversação entre nós e os associados. Então, são muitas coisas vindo, a pandemia veio para a gente conseguir rever e redistribuir muitas coisas, e nós estamos com o mesmo orçamento fazendo tudo isso. Então, o orçamento não mudou, a gente só está realocando os recursos. Então, não está havendo gasto financeiro para a SBQ. Então, eu agradeço muito a todos os participantes e gostaria de abrir a palavra ao Marco Jordano, que vai falar sobre a SBQ Jovem e as atividades da semana que vem. Muito obrigado a todos. Bom, muito boa noite. Rapidamente, até porque a gente já está avançado no horário, antes de falar dessas atividades, eu queria agradecer muito aos palestrantes. Em especial, não quero que ninguém fique chateado, mas eu tenho que fazer um agradecimento especial ao Dr. Milton Reus, que hoje participou, nos deu prazer da presença, participando conosco dos nossos encontros virtuais, né? Não tenha dúvida que a sua participação é sempre muito construtiva, todos sempre aprendemos muito contigo, como houve vários comentários lá no nosso chat, né, enaltecendo a tua participação, enaltecendo a tua experiência, e agora me vem uma frase do Camus, que a gente não pode criar experiências, a gente precisa passar por elas, e então a tua presença é muito importante. Espero que continue participando conosco, doutor Milton. E, obviamente, também os nossos amigos de sempre, o Paulão de Santos, vocês vejam como a nossa interação, uma interação muito bacana. O Paulão, o doutor Milton lá de Passo Fundo, o Paulão de Santos, o Renan lá de Cuiabá, né? O meu amigo Daniel Futuro de Teresópolis, né? O Paulo Alencar de Curitiba, enfim, a gente vê que o Brasil todo participando, e isso que eu acho que esse é o grande mote aí também desses nossos encontros. A gente está sempre junto, trocando experiência, aprendendo um com os outros. Bom, em relação às atividades da semana que vem, dando prosseguimento aos nossos encontros virtuais, a gente vai ter a semana da revisão de artroplastia, a última semana do mês é sempre de revisão, e vai ser abordada a revisão femoral complexa da artroplastia total do quadril. Quem vai apresentar os casos vai ser o Dr. Pedro Ivo, né? O moderador de sala vai ser o Dr. Oswaldo Pires, e os debatedores, né, pessoas também com grande experiência, Dr. Carlos Garrido, Carlos Macedo, o professor Rudelli e o Walter Tack do Paraná, ou seja, também bastante juntando essa coisa do jovem com o pessoal mais experiente, que é sempre muito interessante também. E só para finalizar, semana que vem a gente vai começar esse programa SBQ Jovem. É um programa muito bacana que eu convido que todos participem na semana que vem da apresentação desse programa. Vocês vão ver que ele agrega
vários produtos nele, vários projetos, então os benefícios vão ser muitos para a sociedade, né? O Jean já falou para vocês alguma coisa, mas eu convido a que todos participem na quarta-feira que vem da apresentação formal desse programa SBQ Jovem. São inúmeros produtos e serviços que a gente vai oferecer. Então, eu desejo a todos aí uma excepcional... Então, semana que vem, na quarta-feira, segunda-feira são encontros virtuais e na quarta-feira a apresentação do programa SBQ Jovem. O quadricurso, que é o curso para o especializando e com participação e com condução do jovem cirurgião de quadril, vai ser na outra quarta-feira, vai ser na primeira quarta-feira de agosto. E todas as quartas-feiras, durante 12 meses, mesmo em dias de feriado, né, a gente vai ter o quadricurso. Então, a gente não vai ser um curso, vai ser um serviço prestado da SBQ ininterrupto, tá? Durante um ano, 12 meses consecutivos. A gente vai ter um recesso só, que vai ser o recesso entre Natal e Ano Novo. Tirando isso, todas as outras quartas-feiras a gente vai ter curso e vai oferecer o curso, tá bom? Então, uma excelente semana a todos. Muito bom contar com a participação de todos vocês. Fiquem com Deus. Forte abraço. Obrigado. Obrigado a todos. Parabéns a todos. Obrigado, viu? Obrigado. Abração. Obrigado, gente. Um abraço em todos. Parabéns, doutor Queiroz. Obrigado a vocês. Foi brilhante. Todos. Obrigado. Gostei bastante. Dia do amigo hoje, hein? Venha mais, Milton. Venha mais. Cabelos brancos ajudam. Eu tenho que pensar no sexo, não posso me envolver demais nisso, porque é tão raro, viu, que quando tem... Ô, Rota, ali, que bonita sua soldada, Rota. Minha segurança. Guarda-costas. Eu quero ser preso. Vai ficar do lado de fora no frio. Não toca em BH, para com isso. Ô, Zé Milton, depois eu converso com você, viu?